Semana com vocês, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, gente, né? O que dizer pro torcedor do Internacional? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? O perigo de cair para a segunda divisão pela segunda vez, ele é real. O torcedor do Inter está apavorado com o que está acontecendo, porque ele simplesmente olha para o campo e não vê absolutamente nada. Ele vê que taticamente não há nada no time do Internacional e aí voltam os fantasmas do passado. O emocional que se esvai diante da primeira adversidade. E é aquilo, né? Por mais que nesse momento o Internacional dependa dele, o torcedor colorado e o contexto do Internacional sabem que esse é o verdadeiro maior problema. Depender de si para escapar de um segundo rebaixamento. Pelo lado do Grêmio, vitória fundamental, importantíssima ontem, venceu o Juventude, se distancia da zona do rebaixamento e o torcedor gremista já começa a almejar, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores. Tá bom, gente? Vamos lá, de imediato, deixa eu colocar na tela aqui, porque faz tempo que a gente não provoca o torcedor a participar das nossas enquetes. E hoje é um daqueles dias que a gente coloca a enquete para trazer o torcedor para a discussão, porque o torcedor do Internacional só fala nesse assunto. E a pergunta é essa, direta, objetiva. Você, torcedor do Inter, está preocupado com o risco do rebaixamento? Sim ou não? Ouso dizer que vai passar de 90% sim. Não tem torcedor colorado que nesse momento não esteja preocupado com o real risco de rebaixamento, Guimarães. A primeira coisa, é bom ver vocês novamente aqui, né? Satisfação. Foram bem no final de semana? Tudo certinho? Tudo certinho. Fala por ti, velho. Eu fui muito feliz no final de semana. Legal. Que legal, cara. Fala por ti, não tô feliz de ver. Por ti. Vai. Deixa eu dizer uma coisa, tá? Primeiro, que bom que a gente tá acabando com a falsa simetria, que é um dos nossos grandes problemas nessa cultura grenal. O Grêmio não corre risco de rebaixamento, quem corre risco de rebaixamento é o Inter. Então acabou a dupla, porque a dupla é isso. Da mesma forma que o Grêmio é que tem chance de G8 ou G7, pré-Libertadores, e o Inter não tem, tá? Acabou a falsa simetria. Agora entrando no jogo do Internacional. Foi um jogo de ataque contra defesa, ataque do Fluminense, defesa do Inter, onde 3 sistemas táticos, 3 foram utilizados pelos Dias, Ramon e Emiliano. Começou de um jeito, depois mudou para um negócio que eu não entendi até agora. Vitinho na ala esquerda, 3 zagueiros. E no final do jogo... Borré de beirada. No final do jogo, termina com a seguinte linha defensiva o Inter. Alain Benítez, Cleiton Sampaio, Juninho e o menino Pablo. Isso é uma linha defensiva que não é do tamanho do Internacional. Então, para mim, o treinador, o Ramon, ele está trabalhando com base na tentativa e erro. E é uma tentativa e erro completamente perdida, porque as soluções que ele busca são soluções que não funcionam dentro de campo. Então a gente já pode dizer sim, se a intenção do Inter, tirando o Roger e colocando o Ramon Dias, foi para melhorar o time, sim, a gente pode dizer, não melhorou. Teve um espasmo contra o Botafogo e no restante foi a mesma coisa. O Inter hoje joga um futebol de Z4 e só não está no Z4 por conta da pontuação de outros que são piores. Mas ainda faltam 8 rodadas. É futebol de Z4, Magrão. Primeiro, respondendo sobre a enquete, né? Eu acredito que o Inter não vai ser rebaixado. Acredito. Eu não quero cravar isso. E quando eu digo acredito, porque eu sei que o torcedor vai vestir a camisa, o torcedor vai para o estádio e vai carregar essa equipe, como ela já fez em outras oportunidades, em outras épocas, em outros tempos, quando a equipe não estava rendendo, o torcedor abraçou. Então acho que esse é o momento do torcedor. O torcedor esquecer quem está na diretoria, esquecer quem está vestindo a camisa e só focar ali quem está ali é o Internacional. E o Inter é maior que qualquer jogador, qualquer diretor. Então o Inter, a instituição está acima de tudo. Por isso, eu acredito que o Inter se salva do rebaixamento. E também, um segundo ponto, que é bom, eu vi o jogo do Vitória e acho que o Vitória é um dos rebaixados. Quem, talvez, na minha opinião, comentei em off, estava falando com o Luiz Mário, quem pode sair ali e criar algum caso é a equipe do Fortaleza. É uma equipe que tem qualidade para isso, não viu o bom momento, mas o torcedor pode abraçar. Falando do jogo, foi uma bagunça. O que se viu foi uma bagunça tática.
A gente comentou aqui da volta do Alan Patrick. E aí eu vou falar como jogador de futebol, tá? Como ex-jogador, o Osmário pode também completar aqui. A fase já tá difícil para a equipe nacional. Quando você muda o jogador de posição, quando ele sai da tua posição original, com certeza é mais difícil de adaptação. Ele vai perder intensidade, ele perde noção de espaço. E o que se viu no primeiro tempo foi um Alan Patrick jogando de 9 entre os defensores. Entre os defensores. E aí, lógico, vai ser cobrado como um camisa 9. Então, primeiro erro. O segundo erro, Vitinho na área esquerda. Vitinho, a gente brincou aqui sobre o Bernabé jogar à frente, só que eu acho que ele ouviu e pôs o Vitinho pra trás, né? A gente brincou, fizemos uma semana com o Bruno, com o Guimarães. O Bernabé joga mais avançado, disputa a posição com quem? Na verdade, agora quem tá disputando a posição com o Vitinho, com o Bernabé é o Vitinho e atrás. Depois, do lado direito, o Borré. Tava uma linha com Borré pela direita, Alan centralizado como um 9 e pelo lado esquerdo o Carboneiro. E mais que isso, o melhor jogador do Inter nesses últimos jogos, que é o Bruno Gomes, foi deslocado para a lateral direita. Então foi uma lambança a equipe do Inter taticamente. E se fosse 2, 3, seria o resultado justo pro Fluminense. Soares, quero te ouvir. Magrão definiu agora, né? Uma bagunça o que aconteceu com o Internacional. Eu vou te dizer uma coisa assim, contra o Fluminense. O Inter precisava mudar, tá? Daí botaram na cabeça que tinha que mudar. Mas eu não sei se sabiam o que tinha que mudar. Porque normalmente no futebol muda o treinador. É mais fácil, né? Não vai mudar o grupo, não sabe direito o que fazer. Aqui antes do programa eu estava falando com o Magrão, inclusive, sobre dirigentes, né? Abnegados. A maioria deles, né? Não gosto de generalizar, mas a maioria deles não sabe nada de futebol, né? A maioria deles, na verdade, são torcedores comuns que têm uma possibilidade de estar à frente de um clube e tomam decisões que quem deveria tomar são os profissionais, né? Mas aí o Inter tomou uma decisão de tirar o Roger e, de fato, o trabalho do Roger era muito ruim. Mas aí eu quero chegar no porquê do treinador. E é óbvio que a responsabilidade do que está acontecendo no Inter não pode ser só do Ramon Dias. Mas o Inter colocou um treinador que não fez o Inter melhorar em nada. O Inter, na verdade, fez o seguinte, o Roger não mudava o esquema, né? Era sempre a mesma coisa. O Ramon Dias não tem um esquema. Não existe ideia. É uma hora é uma ideia, outra hora é outra ideia. Dentro do mesmo jogo são 3 ideias diferentes. Cada hora o jogador está numa posição. Não tem como dar certo isso. O que o Magrão falou sobre bagunça é o termo correto. É uma bagunça, ninguém entende nada do que está acontecendo no Inter. E foi colocado esse treinador, no meu modo de ver, porque ele tem uma história. Porque ele ganhou uma Libertadores em 1996. De lá para cá ele não tem grandes títulos. Ele ganhou no futebol árabe, no maior clube da Arábia, de maior investimento. Ele vem de trabalhos ruins há muito tempo, mas foi colocado por quê? Porque o D'Alessandro escolheu ele. Aliás, o Inter não fala isso com todas as letras, né? O D'Alessandro escolheu o treinador. Sim. O D'Alessandro escolheu o treinador e não estava na entrevista coletiva para respaldar esse treinador e não tem respaldado esse treinador. Então eu nem sei o que o D'Alessandro tem feito no Inter ultimamente, porque ele foi colocado para ser o cara que iria conversar com o torcedor nesses momentos de dificuldade. E o Inter está escondido, tá todo mundo escondido, ninguém conversa com o torcedor. A gente viu um tweet do Bisol, o Bisol foi lá pro Twitter, colocar a culpa na imprensa. Colocar a culpa na imprensa, criando inimigos, sendo que os inimigos os problemas do Inter estão dentro do próprio clube. Então eu acho que o Inter não consegue nem perceber o que está fazendo de errado, quem dirá corrigir. E o temor de rebaixamento, ele é real. Agora, se tu me perguntar, Gamba, vai cair? Acho que não, mas não pelo Inter. O Inter está fazendo força para ser rebaixado. Perfeito. O Inter está fazendo força para ser rebaixado, mas não vai cair porque o Vitória ou o Santos, um dos dois vão acabar salvando. Antes do Luiz, rapidinho, Luiz. Pode. Só essa questão da imprensa, tá? Isso aí é mais velho do que... Isso é velho, tá? Isso é muito antigo. É guerra de narrativa. Só que tem uma diferença dessa vez. Uma grande diferença. Quando você joga para a imprensa, é para tentar mobilizar um torcedor encontrando um inimigo que já é assim bem questionado pelo torcedor, porque a gente é inimigo de todo mundo, até de nós mesmos às vezes, né? Ou na maioria das vezes. Mas nesse caso em específico, não vai rolar. Perfeito. E eu vou dizer por que não vai rolar. Porque o torcedor dessa vez não encontrou a imprensa como inimiga. Porque o torcedor, ele criou uma expectativa produzida por essa direção, produzida por esses dirigentes, uma expectativa que não se confirma em campo. E pior, não é nem uma decepção, é pior que uma decepção. É abaixo de uma média que já seria decepcionante
para o torcedor. Então, quando o torcedor encara um jogo como esses, não adianta botar na imprensa, não adianta o D'Alessandro dizer que querem fazer crise, não adianta o Bisol botar na imprensa e dizer que querem fazer crise. O Inter está em crise. O Internacional está em crise por conta dessas imagens que a gente está vendo, por conta de trocas que foram feitas dentro do Internacional que não melhoraram o time, por conta de jogadores que não se colocam como aqueles caras mais envolvidos para tentar puxar o jogo para si. É um conjunto de coisas e essa produção não é da imprensa e o torcedor sabe disso. Eu acredito também que o momento agora da diretoria é de abraçar os jogadores. E quando eu falar abraçar os jogadores, vocês vão falar assim, pô, mas o time tá mal, esses jogadores não prestam para jogar no Internacional. Mas esses são jogadores que vão jogar as próximas partidas para o Internacional. Os próximos 8 jogos, né? Tem mais 8 rodadas para o Internacional. Quem vai entrar em campo são esses jogadores. Então a diretoria, depois a gente vai passar depois da fala desastrosa do Emiliano e do Ramon pós-jogo, a diretoria tem que respaldar os jogadores, que são eles que vão entrar em campo e vão fazer diferença. Quem vai jogar são eles. Então temos 8 jogos que tem que dar o apoio e respaldar. O que vai acontecer agora, não tem mais como mudar jogador, não tem mais como contratar ninguém. Já está feito, esse é o grupo até o final. Esse foi o plantel que foi montado no início do ano. Não foi no início do ano, né? Porque chegaram 9, 10 e foram embora mais 8, 10, ou 8, não sei, até me perco, fico até um pouco nervoso, porque eu sinto isso como o torcedor colorado está sentindo hoje, de ver o time nessa situação. Então, para mim, é importante que a diretoria respalde jogadores. Se não externamente, pelo menos internamente. Porque externamente, eles foram expostos no sábado pós-partida. Deixa eu aproveitar e trazer aqui a palavra do Emiliano Dias para a gente seguir nesse debate. Eu tenho uma pergunta para o Magrão em cima disso que ele falou sobre respaldo. Vamos lá, primeiro Emiliano Dias, dispara aí. Creo que el primer tiempo fue una de las peores actuaciones que nós, de que estamos aquí estos 30 días, hicimos. No ir al torcedor nunca le prometimos nada, del primer día que a gente llegó. Eso quiero aclarar porque nós falamos que estamos en un time grande y tener la obligación de ganar todos los juegos que você joga. Después, a las 8 rodadas, ahí vamos a ver dónde a gente paró, pero a gente nunca prometió nada. Simplesmente que vamos a dar vida em cada jogo. Ele falou 2 vezes. Cara, isso é preocupante. Ele falou 2 vezes. Não é preocupante, A gente nunca prometeu nada. Gente, deixa eu te falar, isso pega muito mal internamente com os jogadores ali. Eu tô me colocando como jogador do Inter ali. Isso pega muito mal a declaração dele. E aí aonde é que vai isso? No emocional. Porque o jogador, como o Mago falou assim, respaldo. O respaldo dentro do futebol é importantíssimo. O goleiro do Inter tem uma falha, ninguém vai lá proteger o goleiro. O Inter não joga bem, daqui a pouco o D'Alessandro não vai... Cara, esse momento agora, você tem que proteger, como o Mago falou, os jogadores têm que ter uma proteção. O momento é ruim, o momento é delicado. E aí os jogadores têm que ser protegidos por alguém. Quem é que protege os jogadores? Diretoria, vice-presidente, presidente do Inter. E a gente não vê isso. Isso é o mais grave de tudo. Tem outras 2 coisas muito graves, tá? Uma, perceba a sutileza das entrelinhas, porque como a frase é muito forte, não prometemos nada, tem uma coisa ali... Quando fala não promete nada, é tipo assim, Guimarães, desculpa te interromper, mas Claro. Não prometo que nós vamos ficar na Série A. Tá, mas eles estão fazendo o quê Não ali? prometo que nós vamos ficar na Série Tem A. uma Mas fala que isso? Não, mas- ali mas- entre uma e Carlos, outra que é gravíssima Mas é que quando tu e diz é assim, uma ó, sutileza. não prometemos nada, leitura, tá? Não me cobrem. Isso! Também? Não me Isso. cobrem. Só mas Tem eles uma estão outra fazendo que eu não ali. prometi nada. Eu vou dizer mais Então vai 2. embora. Uma do Isso. Emiliano e outra de um Isso jogador. pega muito tá? mal internamente. Uma do Emiliano e outra de outro jogador. O Emiliano diz ali entre os dois, não prometo nada, o seguinte, ó. Depois de 8 jogos a gente vai ver onde a gente chegou. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, Que olha o é tamanho do isso, Inter. cara? O Pode tamanho chegar do no Inter. rebaixamento e tem outra, Magrão, que a gente não tem como reproduzir aqui, porque foi exclusiva dos detentores, no caso da Amazon Prime, no sábado. Primeiro que os caras me colocam ali pra falar, depois do jogo, o Alan Benítez, que nem português direito sabe falar. O menino chegou agora assustado Quem é e que falou... define isso, Magrão? Quem fala? É a assessoria? O jogador pede? Como é que funciona isso? Quem define ou é a TV, né? Eles definem,
em conjunto com a assessoria. Mas é a TV que pede o jogador? que Não, pede o A crítica jogador. vai para a Amazon Prime mesmo, não tem problema nenhum, né? Até porque somos clientes. Mas o Alan Benítez me falou o seguinte, gente. Acho que a torcida que veio aqui viu um grande espetáculo de futebol. Cara, até pode ser. Mas sendo jogador do Internacional, derrotado, e de um time que só não foi goleado porque o goleiro pegou tudo, foi o melhor em campo, o Ivan, não diz isso, meu amigo. Não diz isso, meu garoto. Você não pode dizer, quem tem que dizer é o Samuel Xavier, que foi o autor do gol. Acho que a torcida veio aqui para ver um grande espetáculo. O espetáculo só foi grandioso, na opinião do Alan Benítez, porque o Fluminense é que deu algum tipo de coisa próxima de espetáculo. O Inter não. Como é que os caras têm a cabeça para falar isso, gente? Aí mostra o despreparo e o desconhecimento da equipe. Ele não sabe a equipe que ele está jogando. Perfeito, é desconexão com a realidade. Ele não sabe o tamanho que é o Internacional. Com certeza. Ele não sabe o tamanho que é o Inter. Precisa saber, alguém tem que falar pra Um ele. jogo desse pro Inter é ruim, é péssimo. Então não pode ele achar que foi um jogo bom, porque Claro. não foi. Agora, o que o Luiz falou sobre respaldar o jogador, é que tem 2 ex-jogadores, né? O vestiário, ele aceita tudo internamente. Ele aceita a crítica. Eu já saí na porrada dentro de vestiário com o jogador. Já discuti com o dirigente, já discuti com o treinador. E ficou tudo lá. E vocês aqui de fora da imprensa, vocês não sabem 1% do que tá lá dentro. Porque o que vaza pra vocês é o que o dirigente que querem que vocês falem. Ou pra criar uma crise, ou pra derrubar alguém. Vocês são, muitas vezes, usados lá por quem tá lá dentro. Então, o vestiário aceita a briga. O vestiário não aceita a exposição externa. É isso. Isso, o vestiário, o jogador de futebol não aceita. Tu vai lá, me xinga, fala que eu errei. Fala o que você quiser, me tira do time. Mas lá fora me defende. Ou não fala nada, pelo menos. Ou passa ileso. Então, a minha preocupação maior, como não agora como um mas como ex-jogador internacional, como um cara que tem uma história no Inter, é esse tipo de declaração. Isso que mais me preocupa. Mais que a parte tática, técnica, é essa parte de expor o jogador. Expor. E tô defendendo o jogador? Sim. Tô defendendo sim. Porque quem vai tirar o Inter dessa situação são eles. Cara, mas não, aí não é o momento de nessa situação, tu perdeu o grupo, né? Mas aí eu vou dizer assim, ó, é claro, tu não pode perder o grupo, mas eu fico pensando no quão delicado é fazer esse tipo de movimento. Porque assim, ó, tá, o jogador não pode ser exposto. Beleza. Mas quem vai dar a entrevista é o treinador. E aí o que o treinador faz? Ele puxa tudo pra ele, a responsabilidade, aí ele vai ser demitido. E nesse caso eu acho que o treinador tá sendo incompetente mesmo. Mas eu tô falando agora de modo geral. O Renato muitas vezes, por exemplo, puxou pra ele a crítica. O Renato fazia a cortina de fumaça dele e tomou-lhe lenha e todo mundo pedindo a saída do Renato e entendiam que o grupo do Grêmio tinha que produzir muito mais com o Renato. E aí o Renato sai do Grêmio e todo mundo vê a fragilidade que é o grupo do Grêmio. Que o time do Grêmio, na verdade, é muito fraco com qualquer treinador. Deu errado com todos. Mas aí o que o treinador faz? Ele se coloca na bala pelos jogadores? Tem que se colocar. Mas os jogadores estão correndo pelo treinador? Os jogadores estão fazendo por onde para o treinador se colocar Mas na aí bala? que tá de Agora nessa, o grande Misael, eu quero complementar o que o Bruno falou a respeito de como essa situação do treinador num momento como esse deve ser levada, né? Que tipo de postura o treinador deve ter. Eu acho que nesse momento só tem uma possibilidade. Tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo unido, tem que estar todo mundo respaldando todo mundo. O vestiário é um lugar fechado. No momento em que o treinador, para mim é gravíssima a fala, e eu quero pontuar essa fala muitas vezes, tá? Diz que, não prometi nada. Vamos ver o que vai dar depois de 8 jogos. Ao invés de proteger e dizer, não, nós vamos sair uma palavra forte que tenha mobilização, ou o dirigente também tem uma palavra forte que tenha mobilização, se isso não acontecer, não vai adiantar nada. A gente está falando, Magrão, de chance matemática, eu acho que a ruindade dos outros é que vai salvar o Internacional, mas vamos pegar o Inter pelo Inter, gente. O Inter pelo Inter, tu não tem indício de, por exemplo, que o Inter vai vencer o Atlético Mineiro num jogo em casa e que o Inter tem que sair pro jogo. O Inter não sai pro jogo. O Inter não sai pro jogo. Esse time do Inter não sai pro jogo. Esse time do Inter atualmente apaga os jogadores, apaga os poucos jogadores que podem fazer alguma coisa. Mas nem aquela coisa do estado anímico. Quando tem uma mudança de treinador, quando muda o treinador, geralmente dá uma motivação a mais no grupo, e não aconteceu isso. E já
está se completando um mês de trabalho do Ramon Dias. Isso que é o mais preocupante. Que a gente não viu aquela mudança anímica do grupo, do torcedor. Teve aquele jogo contra o Botafogo, que foi um jogo que a gente agora vamos começar a colocar como um jogo atípico, né? Um jogo atípico dentre todos os outros. Mesmo o Meliano falou que esse foi o pior jogo contra o Fluminense. O Inter não fez bons jogos. Então a gente tem que ligar, o torcedor acho que está preocupado por isso também. Eu acho que a pontuação deixaria o torcedor tranquilo. A pontuação, 4 pontos de diferença com uma equipe que está muito abaixo. Né? Que tá ali, que é Vitória, umas equipes estão bem abaixo também, tecnicamente até mais abaixo. Só que o desempenho do Inter e esse estado anímico de chegar um treinador novo e não dar essa virada, e como falou, o Bruno bem falou no início, se cobrou mudança do Roger. Cara, só que a gente, às vezes, um feijão com arroz bem temperadinho, a gente fala a nossa gíria, é melhor do que ficar inventando. Então, coloca, tem um amigo nosso, o Guerrinha, que fala, baterista na bateria, pianista no piano. É isso. Deixa eu te perguntar. Simplifica, no momento desse, simplifica. Mas, deixa eu dizer uma coisa, eu acho que assim, ó, tá errado por 2 motivos, né? Eu acho que é isso que a gente tá trazendo aqui. Tá errado taticamente, porque nem sei qual é a ideia. Eu não consigo nem dizer aqui, ó, isso tá errado. Não sei, eu não sei qual é a ideia. Uma hora é 3-4-3, outra hora é 3-5-2. Aí pega o cara, bota em outra posição, o outro também tá fora de lugar. É uma bagunça. E aí se tu olha pro estado anímico, que é o que o Magrão tá falando, também dá uma bagunça. É uma entrevista derrotada do treinador. E eu acho que hoje o Inter, como instituição, tá derrotado. O presidente está derrotado, o presidente não fala, acho que o presidente nem sabe o que fazer. O presidente do Inter era um cara muito ativo. Ele, muito mais do que presidente, ele se tornou um vice de futebol em determinados momentos. O Magrão estava lá, sabe muito bem, ele é um cara que estava no vestiário. Um dia a gente criticou aqui o Inter num jogo aleatório e ele na rodinha abraçado nos jogadores. Eu acho isso lamentável. Eu acho que o presidente tem que estar na sala dele e descer na hora certa. Na hora que o presidente desce no vestiário, porque alguma coisa diferente está acontecendo. O presidente não é boleiro, ele não pode querer ser boleiro também. E entre outros dirigentes que acabam tendo esse tipo de comportamento. Então o Inter, eu acho que ele está derrotado por completo e por diferentes motivos. Só que quando tu coloca o Ramon Dias, talvez nem saibam por que colocaram. Por que o Ramon Dias foi colocado? Por qual maneira de jogo? Qual é o estilo de jogo dele? Qual é a maneira que ele trabalha no vestiário? Porque isso, eu acho que assim, ó, a gente aqui, o torcedor, podem criticar os jogadores. Eu acho que é isso que o Magrão coloca, faz sentido, mas eu preciso dizer o seguinte: os jogadores, eles precisam ser criticados, mas não pelo treinador. Isso, o treinador tem que respaldar. A minha defesa, que eu falo, defendo o jogador, é nesse tipo de fala. O técnico, perfeito. Nesse tipo de fala, eu defendo o jogador. Por isso que eu volto a repetir. Esse estado anímico, agora, ele vai vir da arquibancada pro campo. Não vai sair mais do campo para arquibancada. Quem vai carregar o time agora é o torcedor. Então, o torcedor colorado que vai trazer essa energia, esse estado anímico, que vai mudar. O lado positivo, né? A torcida do Inter vai trazer o lado positivo de incentivo, de empurrar o time. Só que assim, ele vai fazer isso. Né? Eu tenho certeza que o Inter é gigantesco, a torcida vai apoiar. Só que aí tem um problema. Ou fecha a sala e põe todo mundo dentro e resolve o problema, porque se não resolver o problema dessa forma, pode gritar, porque o torcedor não cruza a bola pro outro fazer o gol. O Bruno tá falou entendendo o que eu tô falando? Tem que ser lá, tem que limpar a roupa suja Luiz, lá dentro. Lá Luiz, dentro, tem que ter isso aí. Eu tô falando de estado anímico, de trazer essa energia pra dentro. Eu acho que o torcedor vai trazer. A gente não tá no dia a dia lá. Com certeza, eu já tive lá dentro, já tive como jogador. Tem muitos problemas. Com certeza. Muitos. Eles estão tentando arrumar a casa, estão tentando. Ninguém tá lá parado. Tenho certeza disso. Quem tá lá tá tentando ajustar de alguma maneira. Só que o que eu tô falando e tô cobrando é que externamente isso não pode acontecer mais. Não, sim, perfeito. Isso, a minha, não digo nem revolta, mas o que me mais incomodou sábado, mais que o jogo, é ser externamente exposto coisas que a gente que viveu dentro do futebol, a gente sabe que dentro da hierarquia, dentro do que o futebol nos mostra sempre, né? Que foi isso que a gente viveu, respeitar o vestiário. Então assim, caga a pau na porrada, que a gente fala aqui na gíria, vai lá pra dentro do vestiário e falou, sai na porrada, se arrebenta. Lá fora, tu não precisa mostrar que tá acontecendo isso. Tá, mas resolve aqui. Mas o Dias não tem que ser cobrado também? Sim. O Dias tem que ser cobrado. Eu tô cobrando ele, mas eu tô cobrando ele aqui. Isso que eu tô falando, falando. porque quem expôs o grupo foi ele. Não, mas peraí, o Dias tem que ser cobrado internamente pelo D'Alessandro. Vem cá.
Pô, olha o que você falou na imprensa. Aí é que tá. Olha o que você falou na imprensa, Essa você é a não questão. pode falar Tu isso. vai jogar assim? É. Esse é o time que você Esse jogou é o assim? ponto. Tem que ser O Luiz falou há cobrado. pouco, pô, lavar roupa suja dentro do vestiário, tá? Tem que ser. Tem que ser. O problema é que os caras não sabem nem qual é a sujeira que tem nessa roupa. Eles não sabem nem que tipo de sujeira a roupa tem para saber o sabão para lavar essa sujeira. Eles não sabem. E aí eu vou encontrar uma fala do Bruno aqui, tá? Só existiu um critério para contratar o Ramon Dias. Aliás, foram 2 critérios. Isso é uma coisa bizarra, mas foi, tá? Critério 1, o D'Alessandro conhece o cara. Critério 2, não vamos deixar a narrativa do furo do Zubel Dias perpetuar, que foi o que a imprensa deu, então vamos no Ramon Dias para retirar a narrativa da imprensa. E um cara experiente. Isso aconteceu. Cara experiente e que o D'Alessandro conhece. Agora, não houve nenhum tipo de pensamento de jeito de jogar, Claro que não. estilo, Isso aí, zero. modelo Nem de jogo. sabe. Zero. Zero. Por isso que eu digo, para lavar a roupa suja, tem que saber qual é o tipo de sujeira. O que foi visto no Maracanã no sábado foi uma das maiores bagunças da história recente, Bagunça tática, já né, bagunçada do Internacional. Guima, quando se Parece vai fim de contratar um trabalho. treinador... Bruno, Guima, quando se vai contratar um treinador, isso é um beabá de uma cartilha do diretor de futebol, do dirigente. Deveria ser, tu quer Tá, dizer. é uma cartilha. Não quer dizer que o treinador vai dar certo ou não. Eu faço a minha culpa. Eu contratei o Cudê, eu contratei o Roger. Só que às vezes contratei não quer dizer que vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Tentar amenizar os erros, provavelmente os erros de início. É ir até o treinador, mostrar jogador por jogador, característica do jogador, entender como ele vai querer jogar, pois depois é com ele, não é com você. Já não é mais o teu papel. Mas tu mostra, ó, esse jogador ele faz essas 2 funções em campo. Esse momento ele não está tão bem. Então tu minimiza o erro. E pelo que a gente está vendo... Não foi mostrado, Não né? foi mostrado. Porque o Borré tava de beirada, então não foi mostrado, né? O Vitinho de ala esquerda. Mas o Vitinho foi uma dica tua. Não, e o Alan Patrick de Vitinho foi uma centroavante. dica do... Não, e o Mas Alan sim. Patrick Não, de centroavante. assim, a impressão que eu fiquei no jogo do Inter contra o Fluminense é que o trabalho do Ramon Dias estava terminando. Não começando. O trabalho dele tem um mês. A bagunça ali é normalmente quando, sabe, o bota fora do treinador, assim, Sim, já sim. não tem mais o que Vou por fazer, tudo ou nada. já tá tentando qualquer coisa para ver se acontece alguma coisa. Horrível. Eu vou falar algo aqui que sempre foi dito nos momentos de maior dificuldade do Internacional, e esse é um momento de extrema dificuldade, tá? O torcedor colorado, nesse momento, olhando para o Inter, ele só vai dar atenção, ele só vai ouvir um personagem, que é o D'Alessandro. O D'Alessandro precisa conversar de novo com esse torcedor. Máximo respeito ao presidente Alessandro Barcelos, mas perdeu toda a credibilidade com a torcida do Inter. Máximo respeito ao Bisol, mas não é quem o torcedor quer ouvir. E outra, criar a narrativa de nós contra a imprensa, o torcedor colorado é muito inteligente e nesse momento não vai comprar. É o momento de novo do D'Alessandro vir a público. É o momento de mobilizar o torcedor. Ah, Gamba, mas isso já foi feito. De novo estão colocando um peso sobre a torcida. Vocês ouviram o Magrão? Magrão foi diretor, Magrão foi jogador. Se não fechar com a torcida, não salva. Não, peraí. E tem que trazer o D'Alessandro para ele, D'Alessandro, de peito aberto, abraçar esse projeto e com esse projeto mostrar que o Internacional pode sair dessa situação. Gamba, outra só pegando a tua linha de raciocínio. O D'Alessandro tem que vir falar com o torcedor, mas principalmente conversar com os jogadores. Internamente. O que tá acontecendo? Por que o desânimo? Luiz. Por que a motivação lá embaixo? Ele tem que trocar essa eu ideia ouso com o dizer, jogador. não tem informação, ouso dizer que ele faz isso. Não, mas aí é que tá. Com o jogador? Olha Ele só. conversa Lá dentro, Não, conversa mas com o dedo na cara, Não, mas olha compra. só. Isso é uma comissão técnica. Tu tá pedindo, eu acho que sim, ele conhece o Ramon. Mas é que olha só, o Gamba tá pedindo pro D'Alessandro ir na imprensa, ou o Inter gravar um vídeo, enfim, chamar o torcedor, fazer uma coletiva. Tá, ele vai colocar a cara a tapa pelos jogadores, pela comissão técnica. Vai ser a resposta que o grupo Tá. precisa depois do que aconteceu sábado. E aí não ganha. Bom, mas aí, Sabe gente, por que é do futebol. mas sabe o que eu tô querendo te dizer? E ele tá lá pra isso, Não, Bruno. tudo bem, mas eu tem quero que fazer chegar, isso, eu tá quero lá pra che- isso. eu quero chegar no seguinte ponto.
Ele confia para se colocar na bala? Não interessa. Não, claro que ele tem. Ele tá ali, ele tem Se que ele fazer. trouxe o treinador, Bruno, é obrigação dele ir a público. Ele tá ali dentro. Beleza, É obrigação dele. Mas é que existe o que precisa ser feito, e nesse ponto eu concordo contigo, e existe o que talvez de fato esteja acontecendo. Talvez ele olhe para o grupo e veja que realmente não tem mobilização. O treinador não está conseguindo tirar, as coisas não estão acontecendo, aí ele vai lá como o maior ídolo do clube, porque hoje ele é a peça mais representativa, e vai lá e diz assim, ó, vão pro estádio contra o Galo, a gente precisa de vocês, tenho certeza que vai ter uma... Porque para o torcedor, o D'Alessandro tem que prometer alguma coisa. Ele vai ter que prometer uma postura diferente, um futebol diferente, um Inter se apresentando totalmente diferente do que foi nos últimos jogos. Aí chega no jogo, é mais do mesmo. O D'Alessandro vai perdendo credibilidade, e o D'Alessandro se importa com isso. É aquilo que a gente estava falando outro dia aqui. O D'Alessandro não vestiu ainda a roupa do dirigente. Ele ainda é o ídolo que está ali. E ele se preocupa em não manchar a idolatria dele. Tanto é que quando o Inter ganha, ele tá no campo abanando pra torcida e dando entrevista e falando. Quando perde, eu não vejo o D'Alessandro. Não vejo ele. Mas eu acho que não mancha a idolatria dele. O que o D'Alessandro fez, o coloradismo dele, não vai manchar em nada a idolatria que o torcedor colorado tem por ele e o respeito que nós, ex-companheiros, também temos por ele. Então eu acredito que ele pode vir a público falar assim, que não vai manchar a idolatria dele e nem o respeito que nós todos temos por ele. E o torcedor realmente quer ouvir alguém desse tamanho, talvez o maior ídolo da história do Internacional. Não sei se não mancha, tá? Desculpa, Não, mas... talvez seja o medo dele, tá? Eu acho que ele tem medo. Mas não é momento dele, agora, com o cargo que ele exerce, se eximir de responsabilidade. Se em algum momento, Bruno, se em algum momento ele achou, ou nesse momento ele conclui, que mancha a idolatria, que não tivesse aceitado seja o cargo. ido, claro, Que não tivesse aceitado o cargo. Ele ainda, são duas roupas diferentes, tá? É a roupa do ídolo e a roupa do dirigente. Exatamente. Como ídolo, ele é incontestável, eu concordo. Com certeza. Agora, como dirigente, o D'Alessandro ainda tem muito a provar, gente. Ele não é um cara experiente, ele é um cara que está começando, ele ainda precisa achar o seu jeito. Agora, ele tem que saber qual é essa separação. A separação dele precisa ser clara. Ele é... Hoje, o que é necessário do D'Alessandro é o dirigente do D'Alessandro. O ídolo não vai tirar dessa situação, até porque ele não joga mais. É que assim, ó, pra deixar bem claro o que eu tô falando, eu não duvido, eu não tô dizendo que vai manchar a idolatria do D'Alessandro. A idolatria dele, de fato, não mancha. Sim. Mas ele, como dirigente, o torcedor pode, mesmo achando assim, ó, é meu ídolo, mas eu acho que tem que sair. E Isso. sabe qual é o maior exemplo disso? O Renato que eu citei antes aqui. Hoje, eu acho que a maioria dos torcedores não quer o Renato como treinador do Grêmio. É contra o retorno do Renato. Mas ele continua sendo ídolo. Com certeza. Continua sendo a pior ídolo. coisa que tem, a pior situação que tem ali nesse momento, que aconteceu com o Renato e aqui acontece com o D'Alessandro, é que além de ser ídolo, além de ser ter esse tamanho, são torcedores. Sim. O D'Alessandro, ele é colorado. Então, e eu trabalhei lá dentro do Inter sendo colorado. Tu sente mais que os outros. Tu sente 2 vezes. E o D'Alessandro está sentindo 2, 3, 4 vezes mais o que está acontecendo. Pela idolatria, pela a paixão que ele tem pelo Internacional. Então, quando se fala do D'Alessandro, eu tenho um pouco de cuidado e respeito, não só pelo companheiro que foi, mas também pelo dirigente, porque ele é colorado e eu tive lá dentro. Então, acredito que ele tem que falar. Acredito que ele tem que falar. Mas eu tenho um respeito muito grande, não só pela história dele, mas por quanto ele ganha, que ele ama o Internacional e o que ele está passando lá hoje, que eu senti isso na pele também. Muito bem, bora virar a chave e falar de Grêmio. O Grêmio venceu o Juventude 3-1 ontem.